Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Sociedade Espírita Renovação. Eu me chamo Marie e hoje eu estou responsável por essa atividade. Então, antes de nós iniciarmos, eu gostaria de perguntar se tem alguém que está vindo pela primeira vez. Opa! Então, nós separamos aqui um livro para vocês, o que é o Espiritismo. Vocês podem vir aqui buscar? Um excelente livro para vocês. Para dar início à nossa atividade, convido a todos que me acompanhem na prece que iremos fazer. Amado Mestre Jesus, é sempre uma alegria, Senhor, quando estamos reunidos e principalmente unidos em Teu nome. Queremos aproveitar desse instante, Senhor, para agradecer pelas nossas vidas, agradecer pela saúde do corpo, esse patrimônio tão maravilhoso que nos permite realizar tantas coisas. Muito obrigada, Senhor. Agradecer pelo corpo perfeito, pela família, pelos amigos, pelo trabalho, pelo estudo. E hoje, Senhor, que compreendemos um pouco mais a respeito da vida verdadeira, queremos também agradecer as vicissitudes, os percalços, as dificuldades do caminho, porque são nesses momentos, Mestre, em que somos testados dentro de nossa intimidade e que muitas vezes é nesse momento que conseguimos compreender quanta riqueza temos na vida e o quanto que esses recursos ou a falta deles nos auxiliam no nosso crescimento interior. Portanto, Senhor, muito obrigada pelas dificuldades também. Permita, Senhor, que nessa noite, ao escutar o nosso companheiro Armando, que com certeza terá todo o apoio da espiritualidade maior, possamos internalizar os ensinamentos que ele nos dará, para que não fiquem apenas no nosso intelecto, mas possam transformar-se em nossas ações do dia a dia, nos tornando cada vez pessoas melhores, mais afáveis, mais doces, com muito mais fé no coração. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos e sê conosco, por agora e por todo sempre. Que assim seja. Antes de apresentarmos nosso palestrante da noite, gostaríamos de falar um pouquinho das atividades da casa. Nós temos às terças-feiras à tarde um grupo de senhoras que fazem a costura e que preparam enxovaizinhos que são depois distribuídos em vários locais da comunidade. Então, aqueles que quiserem participar dessa atividade estão convidados, podem vir. Mesmo quem não sabe costurar, acaba ajudando. Tem um tecido para cortar, alguma coisa para empacotar, dobrar. Então, quem quiser pode vir. Temos grupos de estudo também às terças à noite. Às quartas, no concomitante com a palestra, nós temos 3 grupos de estudo. Nós temos aos sábados à tarde, a partir de 2h30. E no sábado nós temos também o plantão de passes, que acontece das 5h30 da tarde às 6h30 da tarde, na Casa da Frente, passes e diálogo fraterno. Às vezes alguém que precisa, abrir seu coração, trocar uma ideia, esse é um momento correto para a gente estar aqui, que tem pessoas preparadas para atendê-los e ouvi-los em suas necessidades. E temos também novas turmas do estudo sistematizado da doutrina espírita,
que estão por abrir. Então, caso alguém queira participar de algum desses grupos de estudo, basta dar o nome ali na biblioteca. Combinado? E hoje, nós vamos ter a honra de ter o nosso amigo Armando Menezes, que vai nos brindar com a sua palestra. Armando é natural de Belém do Pará, mas mora em Curitiba há 28 anos, então nós já sequestramos o seu coração. Ele já é curitibano também. E é vinculado a 2 casas espíritas, e por sorte uma delas é a nossa, né? Temos a grata satisfação de tê-lo conosco. Profissionalmente, ele é piloto de navios há 39 anos, e expositor espírita, coordenador de grupos de estudos, mas faz um trabalho maravilhoso nos diálogos fraternos, especialmente para aquelas pessoas que têm ideação suicida ou aqueles que perderam entes queridos. Ele está sempre à disposição com uma palavra amiga, né, e com o seu coração generoso. Muito obrigada, e Armando, fique à vontade. Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Como não ser sequestrado por Curilinda, né? Não é nem Curitiba, é Curilinda, como minha filha gosta de dizer. A gente acaba sendo... Passou por aqui, o nosso coração é sequestrado. Tem um pedaço do coração lá, né, no norte, lá em Belém, mas já tem um pedaço gigantesco aqui também. Leia, viu? Leiam. Foi assim que eu conheci a doutrina espírita. Eu entrei em uma casa espírita, recomendada, e já no primeiro dia que eu entrei, há 46 anos atrás, eu ganhei um livro. Um livro chamado Nosso Lar. Já viram o filme? E aí acabou que, em função desse livro, nós nos tornamos espíritas, a família inteira, e o nome de meu primogênito, do meu filhinho, chama-se André Luiz, em homenagem ao livro, ao autor do livro, autor espiritual do livro que ganhamos, né? E essa nossa doutrina, a doutrina espírita, ela está mais atual do que nunca, né? Porque à medida que os anos se passam, nós nos aproximamos do início da profunda transformação pela qual o nosso planeta irá passar. Quem está na doutrina há algum tempo sabe que a Terra se transformará em um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. É uma tarefa longa dos nossos superiores fazer com que nós nos consolidemos em um outro patamar de vida espiritual, que é o mundo de regeneração. Mas o início, segundo informações do nosso saudoso Chico, pelo Chico, informações do espírito do benfeitor Emmanuel, essa transformação se iniciará em 2057. E como essa data, esse momento está se aproximando, é óbvio que nós vemos a convulsão do mundo. Porque se há algo que os humanos, ou os espíritos, no nosso nível intelectual, moral, gostamos, é de comodidade. Para que mudanças tão profundas, né? Para que ter esse trabalho todo? Nós vivemos bem, enfrentamos um problema aqui, um problema ali, mas nós estamos vivendo, né? Nada de mudanças tão profundas. Aliás, por vezes, Kardec, o nosso codificador, nas obras que sustentam a doutrina espírita, o Pentateuco da doutrina espírita, Kardec usa o termo pouco a pouco. E aí, alguns espíritas dizem, tá vendo? Pouco a pouco, para que pressa?
Em cada encarnação eu evoluo só um pouquinho, um pouco. Está escrito lá. Não está. Quando ele usa esse termo, esse pouco é a cada dia. A cada dia, um pouco. Porque a oportunidade da encarnação é sagrada. E há 3 vezes mais espíritos desencarnados do que espíritos encarnados. A responsabilidade que nos cabe por aproveitar cada segundo das nossas vidas é imensurável. O pouco a pouco, portanto, se refere a cada instante das nossas vidas. Essa batalha que nós vemos ser travada agora, essa luta do bem contra o mal, para que a Terra um dia seja considerada como um planeta regenerado, ela é uma luta diária, que muitas vezes é confundida, essa luta. O mundo está em convulsão e é fácil perceber a grande polarização pela qual nós estamos passando. Pessoas escolhem lados. E a cada dia nós percebemos que mesmo aquelas pessoas que se diziam neutras, elas estão como que escolhendo um lado. Porque, claro, nós estando vivendo na era da comunicação, nós estamos conectados, quase que em tempo integral. E então, percebendo o comportamento de um e de outro lado, não apenas falando da ciência política ou econômica, mas da sociedade como em todos os aspectos, nós vamos percebendo que as pessoas acabam escolhendo esse ou aquele lado. E aí, cientes de que, segundo os seus princípios e valores, escolheram o lado certo, elas passam, claro, a combater o mal. Combatendo o mal, nós então estaríamos ajudando, colaborando para que a Terra se transforme em um mundo regenerado. Basta que combatamos o mal, inclusive destruindo o mal. Que, infelizmente, não poucas vezes, esse mal é personificado nos nossos irmãos. Não é o mal em si, o qual nem sabemos muitas vezes identificar. Que mal é esse? Ou quais são esses males? Nós, apressadamente, em percebendo que nossos irmãos escolheram o lado oposto a nós personificamos o mal na figura dos nossos irmãos. Ou será que eles não seriam nossos irmãos? Como um dia perguntou Tadeu a Jesus, o apóstolo Tadeu, mas mestre, esses espíritos maus, eles também são os nossos irmãos? E nós hoje vemos essa personificação do mal por nós mesmos, contra aqueles que escolheram o outro lado. Ainda que tenhamos a plena certeza nos nossos corações de que escolhemos o lado certo, seria essa atitude de ataque aos nossos irmãos uma atitude verdadeiramente cristã? Claro, Jesus combateu o mal. Tantas vezes, e precisamos cuidar dos nossos pensamentos, das nossas palavras, da forma com que nos expressamos. Nós vemos muitas vezes Jesus
se utilizando de palavras firmes para expor a todos nós o mal. Não poucas vezes, Jesus se referia àqueles que compareciam nas pregações apenas para o tentar. Não foram poucas vezes que Jesus se referiu a eles como hipócritas. O próprio Cristo. Daí, nós tiramos a ideia de que, viu? Esses são os maus. É assim que nós devemos tratá-los. Porque eles são maus. Eles são hipócritas, aliás. São eles os culpados por nosso planeta ainda se encontrar no estágio que se encontra. Portanto, nós temos a obrigação de combater os maus. Mas Jesus combatia os maus ou o mal? E mais, o que é o mal? E lembramos de uma passagem contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, em que Jesus recebe, diante da multidão, um homem que se debatia, que eles chamavam de endemoniado. Perturbado por obsessores, esse homem chega até o Cristo, se debatendo. E aí, ele diante de Jesus pacificamente coloca a mão, a destra, na direção do homem e diz: sai dele. E imediatamente o homem quase que desfalece na frente do Cristo, liberto daquela influenciação, daquela obsessão. Jesus o ampara nos braços antes que ele caia, sobre os olhos atônitos dos fariseus e dos apóstolos também. Quando um dos fariseus olha para Jesus, olha para o Cristo e diz: ele afasta os demônios em nome de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Jesus segura o homem, ergue o homem que ele havia curado, calmamente. Se dirige, então, na direção dos fariseus e diz: todo reino voltado contra si mesmo será assolado. E toda casa que se volte contra ela mesma cairá. E se também Satanás se voltar contra ele mesmo, como sobreviveria o seu reino? É Jesus nos fazendo o convite que nos faz a doutrina espírita, que nós alicercemos a nossa fé, que nós alicercemos as nossas crenças, os nossos valores, à luz da razão. Porque como Jesus iria afastar um demônio em nome do príncipe dos demônios? Porque o afastamento de um demônio devolvia a consciência de si mesmo para aquele homem. E como Jesus praticaria o bem em nome do mal? Então Jesus nos convida a raciocinarmos. Se ele estivesse afastando o demônio, ou os demônios, no caso era o demônio, segundo a crença deles, em nome do príncipe dos demônios, significaria dizer que esse príncipe dos demônios estaria tentando fazer o mal, se utilizando do Cristo, fazendo o bem, devolvendo a consciência àquele homem que a havia perdido. Assim como nós vemos ainda hoje. Porque nós acreditamos que muitas das cenas que nós lemos nos evangelhos, elas aconteciam somente naquela época do Cristo. E hoje, nós vemos pessoas, os andarilhos na rua,
conversando sem que alguns de nós, ou muitos de nós, nem consigamos ver com quem já perderam a consciência de si mesmos. Mas, se Jesus nos chama a um raciocínio, se Jesus pergunta aos fariseus como eu estaria fazendo bem em nome do mal, nós precisamos nos perguntar como nós faríamos o mal em nome do bem. Porque se queremos o bem, se queremos contribuir para a transformação do planeta, precisamos combater o mal, não os nossos irmãos. Porque se o fizermos, nós estaremos nos utilizando do mal para praticar o bem. Seria razoável? Seria possível? Ou será que nós nos algemaríamos a esse mal? Que mal estaríamos fazendo a nós mesmos? Porque todas as vezes que nós nos indignamos, seja como uma pequena ofensa, um olhar atravessado de alguém que não está num dia bom, até a atitude de um governante, de um dirigente, seja de que área for da sociedade, a qual nós condenamos, se nós permitirmos esse nível de indignação que aponta para o meu irmão, personificando nele, na figura do meu irmão, o mal, o que estou eu fazendo, inclusive com a minha saúde física? Qual o resultado para o meu corpo somático, para o meu corpo físico, do deságue, por assim dizer, de todas essas vibrações deletérias que eu gero no meu coração, no meu pensamento, e que vão desaguar no meu corpo físico? Por quanto tempo esse corpo nosso aguentará sem que nós desenvolvamos doenças físicas, desarmonias de toda ordem? Desde um resfriado, porque a nossa imunidade certamente cai nesses momentos, as nossas NK, as nossas natural killers, os nossos macrófagos, as células todas que compõem as defesas do nosso organismo, vibram de outra forma diante desse impulso negativo, diante dessa conexão que eu faço ao me indignar e a personificar o mal no meu irmão, o quanto isso afeta o meu organismo físico. Desde um simples resfriado até uma doença crônica e, por vezes, sem que tenhamos ideia, até uma doença incurável. O quão mal eu faço, não apenas a mim mesmo, a psicosfera que eu gero há de levar desarmonia, angústia e mal-estar para todos aqueles que me cercam, inclusive e especialmente aqueles que nós mais amamos. Mas como lidar com isso então? Ah, meu Deus, como é difícil, dizemos nós, conviver com esses maus. Eles deveriam ser exterminados. Aliás, por que eles não são logo expulsos do planeta Terra, exilados para um outro mundo, que quem sabe esteja entrando na categoria de mundo de provas e expiações? Por que eles têm que conviver conosco? Afinal de contas, nós já estamos em um nível diferenciado. Já não estamos mais no nível deles. Vejam, eu posso até ter em mim as sombras das minhas imperfeições.
mas não com tanta força, pensamos nós. Eles bem que podiam ir embora e nos deixar em paz. Nós com os nossos valores. E, meu Deus, alguns dos meus amados também se foram para esses mundos ainda bem primitivos. Lá no início de provas e expiações, sofrerão tanto. Não, eu acho que mudei de ideia. Porque no meio dessas pessoas pode ter alguns dos meus amados. E quem sabe, uma segunda, terceira chance. Mas ele existe. Sim, ele existe. Sim, o mal existe. E quem são esses demônios? E precisamos lembrar que o que se chama de demônio, que nós vimos nas escrituras com o nome de demônio, lá no começo da formação das palavras, do grego, no latim, demônio era aquele que mentia, que espalhava a mentira e que dividia as pessoas, que inventava, que simulava para dividir. Esse é o real significado da palavra demônio, na sua origem. Mas o mal existe. E quem são esses demônios hoje? Quem diríamos que são esses demônios hoje nas nossas vidas? A quem nós devemos combater? Ainda que não personifiquemos o mal, ainda que já possamos compreender que não podemos personificar nos nossos irmãos o mal em si, ainda que nós já tenhamos esse nível de maturidade psicológica e espiritual, nós precisamos identificar esses demônios. Porque são eles que atrasam a evolução do nosso planeta. E como identificá-los? E lembramos-nos de que uma das tarefas apostólicas que os apóstolos mais amavam, mais se impressionavam de ver em Jesus, era justamente o encontro do Cristo com esses demônios, ou com aqueles que estariam endemoniados. Isso impressionava demais os apóstolos. E um dia, Jesus precisou se afastar momentaneamente com Tiago e João para Cesareia de Filipe. Passaria 2 dias e voltaria, mas desse ínterim. Eis que uma mulher é levada à presença dos apóstolos, endemoniada. Se debatia, e então as pessoas lembravam, Jesus irá curá-la. Ele afastará os demônios. Mas chegando à presença dos apóstolos, Jesus não estava. Então coube a Tiago, ou melhor, Tadeu. Coube a Tadeu fazer a tentativa. Se Jesus pode, nós somos seus apóstolos, eu também conseguirei. E então Tadeu enveredou seus melhores esforços para afastar aquele demônio da mulher. Sem resultado. Tentou novamente, sem resultado. Envergonhado, triste e cismado, Tadeu se recolheu e pensou, meu Deus, por quê? Por que Jesus não me dá esse poder de afastar os demônios? Porque agora ele nos dá. E nós somos seus apóstolos, seus discípulos. Por que ele não nos confere esse poder? Eu vou conversar com Cristo quando ele voltar. Ele vai me ouvir. Como assim ele não me transmitiu esse poder? Nós estamos aqui em nome dele. Ele precisaria nos transmitir esse poder. Eu vou conversar com Jesus. E na volta do Cristo, eis que Tadeu vai ter com Jesus. Mestre, como assim? E Jesus amorosamente pergunta
a Tadeu: Tadeu, qual é o principal objetivo da tua vida? Vejam a profundidade da pergunta de Jesus para Tadeu, que pedia poderes do Cristo. Tadeu, qual é o principal objetivo das atividades da tua vida? Enquanto nós estamos em silêncio, levem para casa também. Qual é o da nossa? Qual é o principal objetivo das nossas atividades? Dos nossos pensamentos, sentimentos, olhares, atitudes, palavras. Qual é o objetivo das nossas vidas? Mas Tadeu, como que recebendo um lampejo do mais alto, diz a Jesus: Mestre, é a construção do reino de Deus no meu coração. Se a pergunta do Cristo foi profunda, a resposta de Tadeu foi de um apóstolo. A construção, o principal objetivo da minha vida, de todas as minhas atividades, é a construção do reino de Deus que nos trazes, mestre, no meu coração. Então, Jesus amorosamente pergunta a Tadeu: Tadeu, então por que exigir isso antes dos seus adversários? Seria justo, completou Jesus, esquecerdes as tuas próprias necessidades nesse sentido? É Jesus nos lembrando do argueiro, da pequena arte, nos olhos dos meus irmãos e a trave gigante nos nossos. É Jesus nos chamando à responsabilidade cristã. É Ele nos lembrando que sejamos rigorosos com nós mesmos. Com nós mesmos. Antes dos outros. Mas esse mal existe. Esse mal existe. E o que seriam então os demônios? O que vocês acham? Hoje, o que seriam os demônios? O que nos atrapalha. E o que nos atrapalha? Porque os demônios, eles atentam contra esse nascimento do reino de Deus nos nossos corações. E o que nos atrapalha? Os nossos adversários. Claro, esses espíritos aí que vivem rodando a gente. Que estão em mim, que vêm tomar posse de mim, né? Esses são maus. E é em Mateus 12 que Jesus nos conta essa verdade. Também, né? Porque ele é levado um cego e surdo para que ele cure, e endemoniado. Chega também o homem se debatendo e ele afasta o demônio. Mas avisa o homem. Avisa ao homem. O espírito imundo, tendo saído, vaga por lugares secos, à busca de abrigo. E não o encontrando, o espírito que saiu, e não o encontrando, diz: vejam o que o demônio, esse espírito que obsidiava o homem que Jesus curou, diz: voltarei para a minha casa de onde saí.
Mateus 12. Lucas 11. Voltarei para a minha casa, de onde eu saí. Olha, veja o tamanho do alerta de Jesus. Vejam como esse espírito que foi afastado pelo Cristo, e ele preconiza, Jesus preconiza, que esse espírito saiu, mas que ele iria voltar. E que ele se referia a esse homem como minha casa. Minha casa. E de Jesus. E voltando, acha a casa varrida e adornada. Claro, o Jesus tinha afastado o espírito. A casa do homem estava varrida e adornada. E Jesus completa. Esse homem volta, esse espírito, acha a casa varrida e adornada e leva consigo outros. Quantos espíritos mais? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Outros 7. 7 espíritos. Era um. Ele voltou para a casa dele, que ele considerava a casa dele, e levou mais 7. Agora eram 8. E Jesus completa dizendo: e o estado último desse homem era ainda pior do que o primeiro. O que é que Jesus está nos alertando? Na medicina, tem algum médico aqui? Na medicina se usa muito uma palavra para doença, especialmente a terrível, câncer. Recidiva. É a volta da doença. É a volta da doença moral. Ainda que nós possamos vir à casa espírita, ouvir a palestra pública, participar do grupo de estudos, receber da água fluidificada, do passe magnético, ouvir as palestras e até ganhar livro. Se nós não cuidarmos para mantermos a casa varrida e adornada, depois de recebermos a bênção que estamos todos nós recebendo agora aqui, quando de retorno aos nossos lares, em não fazendo o que nos cabe para manter a casa limpa, varrida e adornada, nós receberemos a visita deles. Agora vocês ficaram com medo de estar esperando ali na porta, né? Fiquem tranquilos. Eles estão mesmo. É só arrumar uma outra casa. Vai para o vizinho, né? É só não arrumar a casa de volta para eles. Porque se eu voltar a personificar o mal no meu irmão, não são só as portas abertas, são as janelas, as portas da frente, do fundo, vai estar aberta de volta. Porque eu personifico o mal no meu irmão. Vejam o alerta de Jesus. O homem não tinha mais um, mas 8. 8 espíritos. Então pronto. Agora nós achamos. Então o problema é esse. Achei os demônios. Concordam? São esses espíritos aí. Se não fossem eles, o meu coração o reino de Deus já estaria feito no meu coração. Não? Por quê? Se esses espíritos a que Jesus se refere não são os demônios, os culpados pela nossa falta de progresso, pela nossa estagnação, porque a doutrina espírita nos ensina que ninguém regride, quem são os demônios? As nossas imperfeições são elas os demônios. Agora nós descobrimos.
Aliás, por causa das nossas imperfeições, nós vibramos de forma a atrair esses espíritos. Só que essas imperfeições não são assim fáceis, né, de serem derrotadas. Afinal de contas, as nossas imperfeições nasceram nessa encarnação? Não. Como alunos repetentes que somos, nós trazemos essas imperfeições de outrora. É o capítulo 3, do capítulo 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Que o nosso sofrimento, as nossas dores, têm origem nessa e nas outras encarnações, que são solidárias umas às outras. E os nossos sofrimentos são relativos às nossas imperfeições. Não todos, né? Porque nem tudo é expiação. Lembram? Algumas das dores, sofrimentos, angústias pelas quais nós passamos são provas para que nós desenvolvamos as virtudes necessárias que nos alçarão a um outro patamar de vida superior. Mas essas imperfeições foram desenvolvidas em outras encarnações como nessa. E a prova disso é o nosso padrão comportamental diante das mesmas situações. Alguém me olhou feio? Olhe também. Alguém torceu para outro time? Não quero conversa. Alguém me magoou? Não olhe mais. Não me deu bom dia? Nunca mais eu dou bom dia. E se me der, eu não respondo. São padrões comportamentais. Alguém me machucou? Eu gripo. Ué, o que isso tem a ver? Suscetibilidade. Esquecimento do significado pós-profundo do perdão, da indulgência. E aí eu me magoando, baixo o meu padrão vibratório, embaixando o meu padrão vibratório, as minhas células de defesa também baixam a atividade e os oportunistas, os patógenos, eles vêm habitar o nosso corpo. Ou se desenvolver, porque muitas vezes já estão em nós. Pronto, resolvida a equação. O problema são esses demônios e as nossas imperfeições. Não fosse isso, o reino de Deus já estaria construído no nosso coração, certo? Sim ou não? Estão com medo de responder agora, né? É porque essas imperfeições, elas são muito difíceis de serem combatidas. Esses são os demônios, são essas imperfeições aí. Por isso que Kardec pergunta na questão 909, eu amo essa questão. Muita gente adora a questão 919, né? Ah, conhece a ti mesmo. Eu adoro a 909. Quando Kardec pergunta aos espíritos, existe alguma imperfeição, existe alguma paixão tão tenaz, tão forte, contra a qual a maior potência de nossa alma, que é a... Já esqueceram? Vontade, seja inoperante? Alguma paixão que possa estar trazendo há milênios, se repetindo, me tornando repetente aqui na Terra, ou em mundos semelhantes? Existe alguma paixão, alguma imperfeição contra a qual a minha vontade seja impotente? Essa é a resposta dos espíritos. Não. O que vos falta é justamente a vontade. Podeis vencer quaisquer. Olha a resposta dos espíritos. Gente, por isso que eu adoro essa questão. Quaisquer imperfeições ou paixões. Bastando para isso que faça esforços muito insignificantes. Não são esforços insignificantes. São muito insignificantes diante da minha vontade. Excessos alimentares, tabagismo, bebidas alcoólatras. Eu sei que são alcoólicas, mas a minha filha adora falar isso. Alcoólatras. E eu adoro falar também. Bebidas alcoólatras, mesmo aquela, final de semana. Para falar dessa escravidão dos sentidos. Sexolatria. Seja a escravidão dos sentidos,
Seja essas imperfeições a suscetibilidade, a facilidade de se magoar, seja a invejinha, a branca, né? Como se existisse, né? Às vezes nós falamos no sentido de admiração, que é muito diferente, né? Porque é importante lembrarmos a cobiça é o esquecimento dos mandamentos que dizem para que eu não deseje nada do meu irmão, nem a casa, nem a esposa, nem o marido. Tem gente que pensa que é só a esposa, né? O marido pode, porque lá na Bíblia está escrito só a esposa, né? Seja uma imperfeição física da escravidão dos sentidos, seja uma imperfeição moral, como a inveja, que escraviza também, o ciúme, a mentira, a maledicência. Nenhuma dessas imperfeições tem qualquer poder sobre a nossa vontade. Basta que usemos esforços insignificantes. Ah, não, desculpa. Acabei de esquecer o que a esposa falou. Tem uma palavra antes do insignificante. Qual que é? Muito insignificantes. Esforços muito insignificantes da minha vontade e eu venço qualquer uma das minhas imperfeições. Então, se não são os espíritos, os demônios, esses aí que vêm nos obsidiar, porque são impotentes contra a nossa vontade. Se não são as nossas imperfeições, as quais nós podemos vencê-las com esforços muito significantes, quem são esses demônios? O que nos atrapalha de mudar? O que impede, então, a construção do reino de Deus nos nossos corações e nos torna repetentes da terra? E o pior, tem gente que ainda planeja voltar para cá. Ah, na minha próxima encarnação na terra, meu Deus, onde Jesus disse que veio para nos salvar, para nos colocar de novo aqui. Não é Kardec que no capítulo 3 chama a terra de presídio, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, presídio, hospital. Então eu estou lá no hospital, na cama, no leito do hospital, cheio de agulha para tudo quanto é lado, o enfermeiro entra, sai, me deixa dormir, sentindo dor, é tanta da agulhada, tanto do remédio. Aí eu digo, ai meu Deus, tomara que eu saia daqui amanhã, se Deus quiser, e volte semana que vem. Quem faz isso? E tem gente aqui, tem gente dentro do movimento espírita. E olha, quando subirem aqui, que disseram para vocês, não acreditem. Isso não está escrito em lugar nenhum. Jesus teria nos enganado. E nós nos enganando chamando ele de Salvador. Salvador de quê? Se eu tiver que voltar para a prisão. Ou alguém vai preso e diz assim, quando eu acabar de pagar essa pena, eu vou cometer outro delito e volto para a terra. Alguém vai dizer isso? Vai? Vocês ficaram calados. Quem são esses demônios? O que nos impede a criação do reino de Deus nos nossos corações? Se as nossas imperfeições são impotentes contra a nossa vontade, e esses espíritos que podem nos obsidiar também o são, se nós mantivermos, como nos sugeriu a Aparecida, a nossa casa, mantermos a nossa casa varrida, adornada. Quem são esses demônios? O que nos impede o nosso progresso? E nós nos lembramos do capítulo 20 da obra maravilhosa, que foi o segundo livro que eu ganhei, entrando no Centro Espírita, de Chico Xavier, psicografada por ele, pelo espírito Humberto de Campos. É a obra chamada Boa Nova, que fala das passagens do Evangelho de Jesus, dos 4 evangelhos, só que nos contando os pormenores daquelas lições contidas no quadro dos 4 evangelhos, com Jesus conversando com os apóstolos. Ler Jesus não são poucas as vezes em que as lágrimas nos caem de emoção de ver a riqueza e a profundidade de um Cristo falando. E então, Maria de Magdala, capítulo 20, ouve a pregação do Cristo
E mesmo tendo aquela vida que ela tinha, ela se comove no mais fundo do seu coração e no outro dia pega da barca as margens do Mar da Galileia e atravessa o mar em busca de Jesus na casa de Simão Pedro. E diz para Jesus: mestre, encontrando Jesus na casa de Simão, mestre, eu ouvi da tua palavra e meu coração jamais será o mesmo. Será que Deus aceitaria a mim com a vida que eu tenho ou que eu tinha? E Jesus diz: eleva os teus pensamentos de gratidão ao Pai. A boa nova chegou ao teu coração. Mas ainda com essa vida toda que eu tenho, eu seria aceita como uma das tuas seguidoras? E Jesus diz a ela: nunca viste, Maria, nascer a flor no meio dos escombros? Nisso, passa o dono da casa, Simão Pedro, e observa Maria de Magdala conversando com Jesus e conhecendo a vida de Maria de Magdala, tão bem descrita no livro, capítulo 20, que eu tenho certeza que vocês vão ficar curiosos e vão ler, quem ainda não leu. E olha com aquela frieza glacial para os aposentos onde conversava Jesus com Maria de Magdala, e ela sente medo. E como que alguém dissesse para ela, por inspiração, que Jesus partiria antes dela, ela diz: mestre, mas o que será de nós, o que será de mim depois que partires? E Jesus responde a ela: estaremos sempre unidos pelo coração. Mas, vê a lição do Cristo. No caminho da redenção própria, é necessário que cada um carregue a sua cruz, com absoluta fidelidade a Deus em primeiro lugar. E em segundo lugar, alguém lembra? Alguém já leu o livro? Em segundo lugar, absoluta confiança em ti mesmo. Fidelidade absoluta a Deus e confiança absoluta em ti mesmo. Não são os espíritos. Não são as nossas imperfeições. É a falta de confiança em nós mesmos, o maior demônio, no sentido original da acepção da palavra. O maior adversário que nós temos para a construção do reino de Deus nos nossos corações. É não acreditarmos em nós mesmos. É continuarmos com a mesmice dos nossos mesmos comportamentos que só foram capazes de nos trazer até aqui. Nesse mundo tão inferior, em que ainda precisamos de corpos tão grosseiros para a nossa redenção. Confiança em nós mesmos. Acreditar em nós mesmos. Lembrarmos das promessas de Jesus nas nossas vidas. Aquele que beber do meu sangue, aquele que comer da minha carne, viverá a vida eterna. No sentido de vivenciarmos o Evangelho de Jesus nas nossas vidas. É só o que precisamos. Vivenciar Jesus nas nossas vidas. Não mitificar Jesus. Ah, mas essa é uma atitude do Cristo, não minha. Mas foi Ele quem disse. Aquele que me ama, esse guarda os meus ensinamentos. Dentro da gaveta. É lá que nós vamos guardar o ensinamento do Cristo?
nos nossos corações. Essa é a construção do reino de Deus. E o demônio mais poderoso que nos impede a criação desse reino nos nossos corações é a falta de confiança em nós mesmos. Que, infelizmente, muitas vezes, mesmo dentro do cristianismo, seja ele dentro da doutrina espírita ou em outras religiões cristãs, nós ouvimos que nós somos nada. Quando foi o próprio Cristo que disse: brilhe a vossa luz. Vós sois o sal da terra. Para que serve o sal se tornar insípido? Para ser jogado fora e pisado pelos homens. Brilhe a vossa luz, para que os homens vejam as obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. É nossa responsabilidade vivenciar o Evangelho que nós já podemos conhecer nas nossas vidas. Basta que nós o vivenciemos nas nossas vidas. E o reino dos céus se fará nos nossos corações. A mensagem dessa noite chuvosa, que eu sei que muitos de vocês, meu Deus, o que eu vou fazer para chegar no carro, no transporte aqui com essa chuva? Nós precisamos estar pensando: quem me aguarda ali fora? E o que farei eu para manter a minha casa varrida e adornada conforme nos ensinou Jesus? E que Ele, o próprio Cristo, abençoe o nosso propósito. E a partir de hoje, não mais acreditar naqueles que venham disseminar a dúvida em nós, mas que Ele abençoe os nossos propósitos de acreditar nele, em Jesus, nas suas próprias promessas de libertação de nós mesmos. Que possamos guardar fidelidade absoluta a Deus em primeiro lugar, mas em segundo lugar, como ensinou Jesus a Maria de Magdala, que possamos, já hoje, começar o desenvolvimento dessa confiança absoluta, verdadeira, real e irrestrita em nós mesmos. Que Jesus acompanhe-os a todos de volta aos seus lares e possamos nos encontrar novamente aqui nesse farol de luz que é a nossa Sociedade Espírita Renovação.